Então vamos lá hoje, princípios do direito eleitoral. Então a gente vai ver aqui, claro que tem dezenas de princípios como qualquer outro ramo do direito, mas a gente vai ver aqui basicamente os principais princípios do direito eleitoral. E aí a gente já começa com os princípios constitucionais, que obviamente são a maioria. Isso porque o direito eleitoral tem o seu regramento como todos os outros direitos, todos os outros ramos do direito, mas o direito eleitoral muito mais tem seu regramento na Constituição Federal. Então, os princípios constitucionais, eu já destaquei aqui para vocês o artigo 1º da Constituição, e não à toa que ele é o artigo 1º da Constituição, ele já tem pelo menos aqui 4 princípios, né? Aquele famoso artigo 1º, a República Federativa do Brasil, constitui o Estado Democrático de Direito, aí vem lá o parágrafo único que todo poder emana do povo. Esse artigo aqui, o artigo 1º, ele já traz pelo menos aqui 4 princípios afetos ao direito eleitoral. Obviamente, a gente pode extrair daí diversos outros princípios, mas afeto ao direito eleitoral a gente tem basicamente, deixa eu sair daqui da frente, a gente tem basicamente 4 princípios, né? Aliás, deixa eu sumir. A gente tem aqui basicamente 4 princípios, tá bom? Desses 4 princípios que a gente tem, a gente já tem aqui no caput, né, que é a República Federativa do Brasil, Constituição Estado Democrático. Então a gente tem aqui, basicamente aqui no caput, um princípio que é o princípio republicano, então o que se opõe à monarquia, né? Então o poder ele é constituído com a res pública, né, por meio da coisa pública e não por meio de herdeiros, como é na monarquia. Então a gente já tem aqui o princípio republicano e disso decorre o sistema de governo democracia, que não se confunde com a república, né? Sistema de governo democracia de respeito como esse governo vai ser exercido, de que forma ele vai ser exercido. E nesse caso do Brasil, vai ser exercido de forma democrática. A gente tem, por exemplo, monarquias democráticas. A gente tem repúblicas não democráticas. Então, nesse caso, o sistema de governo é o sistema de governo democrático. Então, o princípio democrático do sistema de governo é o modo com que vai ser exercício. E aí o conceito de democracia ele é muito amplo, né? Mas basicamente, democracia é poder para o povo. O princípio da soberania popular, né? Então, o princípio da soberania popular, todo o poder emana do povo, então, princípio da soberania popular. Então, aí a gente já tem um terceiro princípio, isso tudo num artigo só, tá? E o quarto princípio seria o princípio do sistema representativo. Então, o nosso sistema brasileiro, ele basicamente é um sistema representativo. Então, todo o poder emana do povo, princípio da soberania popular, que o exerce por meio dos seus representantes. Então, princípio representativo do sistema representativo. Então, basicamente, no Brasil, a gente tem aí quase que majoritariamente o sistema representativo, porque é um dos poucos instrumentos em que o povo exerce o seu poder diretamente, obviamente, além das eleições, seria plebiscito e referendo, né? Ainda assim, plebiscito e referendo ainda tem uma certa participação do Congresso Nacional. De qualquer forma, a gente tem aí basicamente esses 4 princípios já encartados aí no artigo 1º. Ainda dentro da Constituição Federal, a gente tem aqui talvez o princípio mais famoso e mais genuinamente do direito eleitoral, que é o princípio da anualidade ou anterioridade eleitoral. O que é que diz lá o artigo 16 da Constituição Federal? Lei que alterar um processo eleitoral, guardem bem essa palavra aqui, processo eleitoral. Lei que alterar o processo eleitoral entrar em vigor na data de sua publicação, ou seja, já passa a ter vigência. No entanto, né, o que diz a segunda parte aqui, no entanto, não se aplica a eleição que ocorra até 1 ano da data de sua vigência. Então, ele passa a estar vigente. Então, olha só, a eleição é realizada primeiro domingo de outubro. Então, deixa eu abrir aqui rapidamente, uns slides aqui para você entender o que quer dizer esse princípio da anualidade. Então, a eleição ocorre aqui 1º de outubro. Vou pegar, por exemplo, a eleição de 2024. Primeiro domingo de outubro de 2024. Tá bom? Não lembro, não sei qual é a data que vai cair, mas eu vou chutar aqui que caia, sei lá,
4 de outubro. 4 de outubro, tá bom? De 2024. Ok? 4 de... O que diz a anualidade ou anterioridade eleitoral? Diz o seguinte, ó, que a lei que publicar... Então, eu tenho uma lei que publicou aqui, por exemplo, em novembro de 2023. Novembro de 2023. Ela só vai ser aplicada um ano depois. Ela está vigente, mas só vai poder ser aplicada em novembro de 24. Ou seja, não vai poder ser aplicada nas eleições de 2024. Então, a anualidade, ela visa dar segurança jurídica ao sistema eleitoral. Isso por quê? Para evitar que leis casuísticas possam ser feitas só para retirar, por exemplo, um candidato de uma eleição. Para aprofundamento, eu sugiro que vocês estudem a ADI, que agora eu não vou lembrar aqui o número, a ADI que julgou a Lei Complementar 135 de 2010, que foi a lei da ficha limpa, né, que deu nova redação à lei da ficha limpa. Então, lá tem um julgamento bem interessante, bem aprofundado, sobre o princípio da anualidade ou anterioridade. De qualquer forma, aqui para o nosso escopo aqui, que são apenas noções, vamos ficar só aqui na superfície, para vocês entenderem que a lei só vai ser aplicada um ano depois. Por isso que a gente vê sempre em outubro do ano que antecede a eleição, aquela correria para aprovar uma reforma eleitoral. Isso porque os parlamentares sabem que se não aprovar a tempo essa legislação, ela não vai ser aplicada na eleição subsequente. Tá bom? Seguindo aqui os nossos princípios, ainda dentro da Constituição, e agora que a gente está falando do artigo 14, que é o princípio da normalidade das eleições. Esse artigo 14, parágrafo 9º, diz o seguinte, né, que lei complementar estabelecerá, e aí eu já adianto que a lei complementar 64/90, com a redação dada com a 135 de 2010, diz que lei complementar estabelecerá, entre outras providências, né, para garantir a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do abuso de poder econômico, abuso de poder político, e também a lei complementar avançou o abuso dos meios de comunicação, né, dos meios de comunicação. Então, o princípio da normalidade das eleições está lá encartado no artigo 14, parágrafo 9º, e visa conter esse abuso de poder político e abuso de poder econômico, e também nos meios de comunicação, que não deixa de ser um certo abuso de poder político. Tá bom, meus amigos? Então esse aí é mais um princípio previsto na Constituição Federal. Agora a gente desce um pouco para a legislação ordinária, que é o princípio da celeridade. A justiça eleitoral, como o mandato, obviamente, ele tem dia e hora para terminar, então a justiça eleitoral ela precisa ser muito célere. Não adianta a gente levar 4, 5 anos para julgar um processo se o mandato acaba em, via de regra, 4 anos, à exceção do senador da República. Então, exatamente por conta disso, a justiça eleitoral, muito mais do que a duração razoável do processo, lá previsto no inciso 78 do artigo 5º, né, que diz que no judiciário em geral o jurisdicionado tem direito à celeridade, mas a justiça eleitoral muito mais. E aí eu destaquei aqui a lei 9504, que é a lei das eleições, que diz o seguinte, ó, que nos termos do inciso 78, né, da Constituição Federal do artigo 5º, considera-se duração razoável do processo, ou seja, ele agrega o princípio da duração razoável do processo para todos os braços do judiciário, ele agrega na justiça eleitoral que essa duração razoável do processo, nos processos em que julgue perda de mandato eletivo, em que esse processo deve tramitar no máximo em 1 ano. Então, esse é o recado do legislador, que se aplica ao princípio da celeridade na justiça eleitoral, tá bom? Então perceba que muito mais do que a duração razoável do processo, na justiça do trabalho, na justiça federal, na justiça estadual, na justiça eleitoral a gente tem o princípio da celeridade, que agrega, né, soma a essa duração razoável do processo. Por fim, a gente tem aqui o princípio, que eu entendo que esse aqui é o princípio mãe da justiça eleitoral, que é o princípio da preclusão. E aí, para a gente entender essa preclusão, que ela não é necessariamente aquela preclusão do direito do processo civil, aquela preclusão que eu diria que é uma mini preclusão, essa aqui é uma preclusão gigantesca, né, em que você não realiza atos em determinados períodos.
ela guarda relação com a própria organização do processo eleitoral, né? E ela também tem relação com o princípio da celeridade. Por quê? O processo eleitoral ele é feito de fases e essas fases têm que encerrar. Então a gente tem aqui basicamente cinco fases do processo eleitoral. A primeira são as convenções partidárias, que devem ocorrer aqui do dia 20 de julho ao dia 5 de outubro, independente da data da eleição. Se o primeiro domingo cair dia 3, dia 4, dia 7 de outubro, essas datas são fixas, previstas lá na Lei 9504. Então, primeira fase, convenções partidárias, que é o momento em que se internamente o partido escolhe seus candidatos. Depois a gente vem para o registro de candidatura, que é quando, após escolhido os candidatos internamente, esses candidatos são registrados até o dia 15 de agosto. Depois a gente tem a propaganda eleitoral, que é quando o candidato lança a sua plataforma, que é do dia 16 de agosto ao dia 1º, para esse caso aqui, especificamente para quando a eleição cai no dia 2, tá? Eu estou considerando que cai dia 2 de outubro, não necessariamente vai cair dia 2. Então, esse caso aqui eu considerei como até a véspera da eleição, então eu considerei que dia 1º de outubro, a propaganda, e por fim, o dia mais importante aqui, a terceira fase, tá? Terceira fase. Por fim, aqui a eleição, que é o primeiro domingo de outubro. Depois disso, já acabou o processo eleitoral? Não. Depois disso, a gente tem prestação de contas, que seria a quarta fase. Então, é o momento em que os candidatos apresentam suas contas à Justiça Eleitoral. E, por fim, a derradeira fase do processo eleitoral é a diplomação, que é o momento em que os candidatos eleitos recebem um diploma da Justiça Eleitoral e, com base nesse diploma, tomam posse depois, que é concedido, as posses é concedidas pelos respectivos parlamentos, municipal, estadual e federal. Então, o princípio da preclusão é que todas essas fases elas devem iniciar e terminar nesse período. Então, convenções partidárias só pode ocorrer do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Registro de candidatura até o dia 15 de agosto, propaganda eleitoral só nesse período, prestação de contas também e diplomação também. Então, esse é o princípio da preclusão. Deixa eu anotar o quinta bem aqui, que eu fiquei cobrindo vocês. Quinta fase. Então, esse aqui é o princípio da preclusão, em que todas as fases devem obedecer a esses períodos. Tá bom, meu amigo? Então, esses foram os princípios. A gente está falando aqui de nosso direito eleitoral e eu sei que tem muita gente que faz concurso que está me assistindo. Então, eu queria aqui apresentar para vocês o curso de como passar em concurso, onde eu utilizo a minha experiência aprovada em mais de 10 concursos. Nesse módulo, nesse nosso curso, a gente disponibiliza gratuitamente a organização de estudo por meio de aplicativo. Mensalmente a gente faz encontros mensais, enfim, para saber como é que anda seu estudo, fazer pequenas orientações, é um encontro coletivo, e aí você já entra num grupo em que todas as pessoas estão estudando para concurso, e isso é importante porque as pessoas trocam experiência. Nesse curso também, eu disponibilizo gratuitamente flashcards de direito eleitoral, disponibilizo gratuitamente súmulas e e-book do TSE, súmulas organizadas por assunto, planilha de estudo, isso aqui tudo gratuito, tá, pessoal? Tudo isso aqui a gente vende separado, mas para os alunos da mentoria de como passar em concurso, a gente disponibiliza um módulo gratuito. Além de mentoria, a gente disponibiliza também esse módulo gratuito. Todo esse material você pode encontrar lá no www.profvalber.com. Tá? A gente vai deixar o link aqui na descrição, mas fiquem à vontade para acessar e adquirir esse curso. Já aproveita aí o concurso do TSE que vai ter agora em 2023, esse concurso unificado, a depender do momento em que você me assiste. Tá bom, meus amigos? Não esqueçam, por favor, de dar o like no vídeo, compartilhar, se inscreve no canal. O único modo, toda semana a gente tem aqui um vídeo de noções de direito eleitoral, que é para quem está iniciando, e o outro vídeo de jurisprudência do TSE. A gente comenta os principais julgados do TSE para quem quer se aprofundar. Então, o único meio desses vídeos chegar até você é você se inscrever. Se inscreve, curta, que a YouTube entende que você tem interesse no vídeo. E aí ele vai mostrar para você semanalmente. Isso é muito importante, inclusive, para o crescimento do canal. Tá bom, meu amigo? Então, os pontos aí de princípios
do direito eleitoral. A gente se encontra na próxima semana. Forte abraço e até lá.